Isso é uma expressão muito importante, é tipicamente bolsonarista. Tarcísio é a direita permitida. Tarcísio é a direita que Lula escolheu como adversário. Não é verdade. Deixa eu falar baixinho aqui. Se Lula pudesse escolher o adversário, ele escolheria um Bolsonaro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais um episódio hoje. Tema, novamente, Eduardo Bolsonaro. Reportagem da Bruna Rocha, no Estadão, coletando falas recentes do deputado federal, que hoje vive nos Estados Unidos. Falas que são muito significativas da nova etapa do, digamos assim, pós-Bolsonaro. Já havia o seu enfraquecimento dele, Eduardo Bolsonaro, a partir da perda, da quebra do monopólio de acesso à Casa Branca, quebra feita pelo governo Lula. Acompanhamos isso a partir do momento em que o presidente do Brasil tem acesso direto ao presidente dos Estados Unidos, o discurso monopolista de Eduardo Bolsonaro, que fazia com que tivesse peso a bandeira delirante, a campanha pela anistia, despolitizadora. Agora, mais recentemente, o bolsonarismo também de lado, isso é muito importante, gera um certo desespero, uma espécie de chance de emancipação da direita bolsonarista, assim, mas de superação a Bolsonaro a partir da operação policial ocorrida no Rio de Janeiro em 28 de outubro. Veja o caso dos governadores. É uma pauta da direita de que Jair Bolsonaro não faz parte, de que Eduardo Bolsonaro não faz parte, de que Flávio Bolsonaro não faz parte, senão a reboque. Esse é o molho para a gente analisar essa reportagem da Bruna no Estadão a partir de falas recentes de Eduardo Bolsonaro, a podcasts e por aí vai. Toca na tela aí, Claudião, o texto para a gente ir analisando. Vou botar meus óculos. O título é Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio. Tarcísio mesmo criticado, Tarcísio está bem de lado nesse momento. Não surfou ainda a onda da segurança pública, mas é o alvo de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio, não é líder, candidato do sistema, já falamos muito sobre isso, e pintado de direita, como se ele fosse uma espécie de direita permitida. O texto diz assim: o deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação à possibilidade de o governador se candidatar às eleições presidenciais de 2026. Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o início desse ano, afirmou que Tarcísio é o candidato do sistema. Isso é uma expressão muito importante, é tipicamente bolsonarista. Tarcísio é a direita permitida. Tarcísio é a direita que Lula escolheu como adversário. Não é verdade. Deixa eu falar baixinho aqui. Se Lula pudesse escolher o adversário, ele escolheria um Bolsonaro. Talvez ele preferisse como adversário até Eduardo Bolsonaro. O que Lula não quer é que ele situa Tarcísio como seu adversário porque parece ser o mais provável. Mas se Lula pudesse escolher, não escolheria Tarcísio, tá, Eduardo? Isso fica bastante claro. Ele sabe que é mais fácil vencer um Bolsonaro, dado o grau altíssimo de rejeição do nome Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Recomeçando. Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o início deste ano, afirmou que Tarcísio é o candidato do sistema e que representa a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, Tarcísio seria o candidato preferido de Alexandre de Moraes. Isso aí até poderia ser, hein? Isso aí eu não tenho como exatamente contestar. Talvez Alexandre de Moraes prefira Tarcísio como candidato da direita a um Bolsonaro. Certamente ele prefere. Não é exatamente um fã dos Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. Procurado por meio da assessoria, Tarcísio de Freitas ainda não se manifestou. Nem vai se manifestar. Só tem a perder batendo boca com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem precisa. Tarcísio, se for candidato, mesmo a reeleição a governador de São Paulo, precisa do apoio de Jair Bolsonaro. Precisa de Jair Bolsonaro como grande eleitor. Aspas para Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer. Que gostaria que fosse eleito porque ele ainda viria com o apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto em prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social por conta deste projeto. Então haveria um projeto de Alexandre de Moraes, ou liderado por Alexandre de Moraes, para tirar Jair Bolsonaro e, ato contínuo, essa constituição de uma nova direita. Sendo que, na verdade, Tarcísio de Freitas é direita bolsonarista. É um bolsonarista, mas essa é a lógica por meio da qual articula-se
o discurso bolsonarista, Tarcísio, candidato do sistema, parte de um projeto que, na prática, tira os Bolsonaro do mapa eleitoral. O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também criticou Tarcísio com base em uma entrevista do ex-ministro José Dirceu. Dirceu afirmando, nesse caso, que o governador paulista não é um líder e que sua eleição em São Paulo ocorreu com a força dos eleitores bolsonaristas. Então, o Eduardo Bolsonaro concorda com José Dirceu no que é uma eleição, no que é uma leitura correta do cenário. Tarcísio de Freitas não é um líder, não é ainda um líder, e eu percebo isso claramente no fato de que, talvez por ter telhado de vidro na matéria segurança pública em São Paulo, por causa do PCC, sei lá, Tarcísio não se apresentou agora, é o candidato mais competitivo, à direita. Mas não se apresentou ainda para surfar a onda e capitalizar a onda e liderar o que sai da onda segurança pública a partir da Operação Policial à Vida no Rio de Janeiro. Não é um líder e, sim, a eleição em São Paulo, a eleição de Tarcísio em São Paulo ocorreu com a força dos eleitores bolsonaristas. Essa é a razão por que Tarcísio de Freitas, mais do que qualquer outro presidenciável à direita, não pode abrir mão de ter Jair Bolsonaro declaradamente como seu grande eleitor, como seu principal apoiador. Aspas para Eduardo Bolsonaro. Ele quer ser presidente da República do Brasil, por isso que falo que ele é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista, porque ele não é um líder. Foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo. Então veja que Eduardo Bolsonaro reserva para si, na ausência do pai, ele, Eduardo Bolsonaro, ainda elegível, mas é muito provável que perca a elegibilidade também. Xandão já jurou Eduardo Bolsonaro. Mas enquanto Eduardo Bolsonaro é elegível, seria Eduardo Bolsonaro o herdeiro desse voto, desse espólio. Ele seria, digamos assim, a direita bolsonarista legítima, não Tarcísio, um usurpador. Só que o mesmo... A ideia de hereditariedade sanguínea, né, via Espírito Santo, isso é do reino do império, né, das coisas da realeza, da monarquia. Na República, não importa se filho ou não, a mesma crítica, a mesma observação crítica que Eduardo Bolsonaro faz a Tarcísio serve ao próprio Eduardo Bolsonaro. Quer ver? Você tira Tarcísio e coloca Eduardo Bolsonaro no lugar e vê se não serve igualmente. Eu estou falando, ele falou de Tarcísio, eu vou falar agora de Eduardo Bolsonaro. Ele, Eduardo Bolsonaro, quer ser presidente da República. Por isso que falo que é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista. Porque ele não é um líder. Foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo. É o caso de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro seria eleito alguma coisa, seria deputado mais eleito de São Paulo, se não fosse pelo seu pai, por Jair Bolsonaro? Qual é a existência individual competitiva de Eduardo Bolsonaro? A mesma crítica que ele faz a Tarcísio serviria a ele, portanto. Avançando. Em outra ocasião, no podcast do canal Market Makers, Eduardo reiterou seu desejo de se tornar presidente e apontou que existe um projeto para enterrar Bolsonaro e o bolsonarismo e colocar à frente um candidato pintado de direita, embora até o centro esteja se deslocando mais para a direita. Aspas para Eduardo Bolsonaro. Nesse cenário, existem pessoas que não querem Jair Bolsonaro, mas se identificam com a direita. No entanto, eu vejo algumas diferenças em relação ao governo do Tarcísio. Não coloco na mesma prateleira que um petista, mas dentro do jogo político, ele também não está na minha mesma prateleira. Eduardo Bolsonaro, nessa altura, está disposto a constituir mesmo uma espécie de anticandidatura. Ele diz isso. Não é nenhum segredo, não é nenhuma invenção. Ele está disposto mesmo a perder a eleição no ano que vem, tendo uma candidatura sob seu controle, se não ele mesmo, sob seu controle, do seu grupo, uma candidatura para perder, desde que conserve a pureza da direita bolsonarista, desde que controle esse poder. Ganhar com o Tarcísio não seria ganhar. Ganhar com o Tarcísio seria direita permitida, direita pintada, seria rei morto, rei posto. E ele não está errado nessa avaliação, certo? Mas é isso. O eleitor da direita dirá, pô, Eduardo Bolsonaro não está nem um pouco preocupado em tirar o PT do poder. Ele está preocupado em controlar o seu poder sobre a direita, ainda que perdendo a eleição. E é exatamente isso.
avançando aqui. Eduardo ainda afirmou que Tarcísio acredita que os votos da direita já estão garantidos a seu favor, então busca apoio do centro e, às vezes, até abre espaço para a esquerda. Será que a eleição de Tarcísio seria uma vitória da direita? Não, disse o parlamentar. E Tarcísio, a aposta é essa. Né? Ele aposta que na hora H, lá aos 48 do segundo tempo, no momento decisivo, o eleitor antipetista, bolsonarista, que eventualmente nem goste muito de Tarcísio, que não acha ele suficientemente de direita, ele aposta que nessa hora ainda assim o eleitor tapa o nariz e vota nele, Tarcísio. Aí Eduardo está dizendo, cuidado que ele não é de direita. Será que a eleição de Tarcísio seria uma vitória da direita? Não. A única vitória da direita é uma que tem um Bolsonaro eleito, tá? Tenhamos clareza sobre isso. Qualquer outra possibilidade não será vitória da direita. É muito mais uma preocupação em conservar o poder, o controle, a influência à direita do que qualquer outra coisa. Continuando. Isso, a candidatura, é visto com bons olhos por pessoas da Faria Lima, mercado financeiro. Ele, Tarcísio, tem conexões com o mercado financeiro e trânsito nesse meio. Não está ligado a casos de corrupção, o que é positivo até certo ponto. Não é positivo até certo ponto. Não estar ligado a casos de corrupção é positivo em qualquer ponto, até qualquer lugar. É o que a gente espera, certo? Mas já passamos da fase de apenas ser antipetista. Estamos na construção de um projeto para o Brasil. Com todo o respeito, Tarcísio não me serve, afirmou Eduardo Bolsonaro. A direita está rachadaça, né? E Eduardo Bolsonaro perde poder, perde influência, porque perdeu aquele discurso monopolista de acesso à Casa Branca, que fez o Brasil, a direita inteira, parar, esperando pela solução Trump para o Brasil. Esse discurso perdeu um pouco de energia, né? Perdeu um pouco de força. E adicionou Eduardo Bolsonaro, eu não vejo muito sentido nisso, e por isso acabei me opondo, porque estavam tentando me abafar internamente lá no PL, né? No Valdemar Costa Neto, próprios aliados, como Ciro Nogueira, de outro partido, turma que é Tarcísio, mas mais do que querer Tarcísio, essa turma não quer Bolsonaro, já superaram Bolsonaro, estão propondo a superação a Bolsonaro, mas querem os votos de Bolsonaro, obviamente. Levantei minha mão e disse que também sou uma opção, não me tira do páreo, e ainda assim me tiraram. Tem muita gente me deixando de fora das pesquisas para presidente, às vezes apareço em algumas. Ele deveria aparecer nas pesquisas do Eduardo Bolsonaro, em todas. Ele é elegível. Quem não deveria estar aparecendo em pesquisa é Jair Bolsonaro, que está inelegível e não poderá disputar a eleição em 2026. Eduardo Bolsonaro ainda pode disputar as eleições. Por fim, Eduardo Bolsonaro pontuou que se ele apresentar um projeto de país para as eleições de 2026, fará um estardalhaço. Vou levar aos 4 cantos do país uma visão diferente do PT. É isso, meus amores. Foi esse bem completo o Andreasa Reage dessa semana. A gente volta na semana que vem com mais. Fique conosco. Tchau.